Vamos agora solucionar o nosso modelo. Uma forma comum de solucionar um problema é de mapear para um outro problema conhecido. E o nosso problema aqui, de Integer Programming, ele pode ser mapeado para um problema chamado Max Flow Min Cut, que é um problema de fluxo em redes ou em grafos. Então, aqui está uma definição que vem de Wikipedia do que é o Max Flow Min Cut Problem. E basicamente a gente diz o seguinte: dentro de um grafo, se eu tiver uma fonte e um solvedouro, e se eu tiver arcos com capacidade de transmissão de fluxo, por exemplo, aqui 5, aqui 7 e assim por diante, então eu posso calcular o máximo de fluxo que eu posso passar. Se eu tentasse da minha fonte, se eu tentasse empurrar o máximo de fluxo para chegar no solvedouro, então esse máximo vai ser o corte mínimo, o corte de capacidade mínima que eu posso fazer para cortar completamente o fluxo entre fonte e solvedouro. Então esse verde aqui, esse corte verde aqui, que tem capacidade 6, mais 2, mais 3, mais 5, é o corte mínimo. Você não pode fazer um corte com capacidade menor do que isso, e isso é a quantidade máxima de fluxo que eu posso, que pode passar entre fonte e destino. Então, se eu pensar agora em mensagens fluindo entre cliente e servidor, eu vou saber o máximo, a maior desgraça que eu posso ter, o número máximo de mensagens que eu poderia ter passando entre cliente e servidor, simplesmente achando o corte mínimo na minha rede, na minha CFG, ou num grafo semelhante ao CFG, como a gente vai ver daqui a pouquinho. O problema é que a gente não pode usar o CFG exatamente, né, o Control Flow Graph exatamente, porque a gente ainda tem que representar fonte e destino, né, fonte e solvedouro de uma forma formalmente, antes da gente poder solucionar esse problema. É o que nós vamos fazer agora. Então vamos tentar formalizar agora como a gente acharia o particionamento ótimo que a gente deseja achar. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou construir um grafo H a partir do G. Lembra que o G é o CFG, é o Control Flow Graph do meu programa P. Eu vou construir um novo grafo H a partir do qual eu vou aplicar o Max Flow Min Cut Problem para poder achar exatamente o particionamento entre cliente e servidor. Então eu faço o seguinte para criar H. Eu vou criar primeiro um grafo G', que é exatamente uma cópia de G, só que eu vou inverter todos os arcos. Formalmente eu posso dizer o que eu acabei de dizer aqui em português, eu posso dizer matematicamente assim: para cada U em VG tem um U' em VG', e para cada arco UV em E de G, eu tenho um arco V', U' em E de G'. O peso é o mesmo. Então eu tenho agora esse G', que é uma cópia do G com uma inversão dos arcos. E basicamente, por que eu faço isso? Porque eu quero criar um grafo que vai permitir tanto ver as mensagens fluindo entre cliente e servidor, quanto as mensagens que fluem de servidor para cliente, e é por isso que eu vou usar esse G'. Agora eu crio o meu grafo H combinando G e G', ok? Então, primeiro, no meu H eu vou ter uma união de todos os vértices, tanto em G quanto em G'. Eu vou ter uma união de todos os arcos, tanto em G quanto em G', e eu vou adicionar mais algumas coisas, tá? Eu vou adicionar o seguinte: para cada nodo U', que são os correspondentes entre G e G', eu vou colocar um arco, em H com peso infinito. O peso infinito que eu uso em vários lugares, como vocês vão ver já já, eu vou usar peso infinito em alguns arcos adicionais que eu estou colocando no meu grafo H.
eu uso esse peso infinito para impedir que o meu corte, né? Lembra do Max Flow Min Cut? Eu vou tentar achar um corte mínimo em H e eu não quero que passe por esse lugar, esse arco. Então eu não quero cortar U e U'. Eu não quero que eles estejam em lugares diferentes. U e U' tem que estar no mesmo lado, ou no cliente ou no servidor. Então, para que os dois fiquem juntos, eu coloco um arco infinito entre os dois, de peso infinito entre os dois, para impedir que o corte ocorra exatamente nesse lugar. Eu vou adicionar dois nodos especiais a meu H. TS e TC, que correspondem simplesmente ao servidor e o cliente. TS corresponde ao servidor, TC corresponde ao cliente. Agora, quando eu faço a decisão do que colocar no cliente, o que colocar no servidor, algumas coisas podem ser já previamente definidas. Eu posso já ter uma decisão de que certas coisas vão no cliente, certas coisas vão no servidor. Isso pode estar devido às anotações de segurança que estão no meu programa. Então, para todos os nodos que tem o que a gente chama known placement aqui, né? Known placement, eu sei onde elas vão. Eu vou adicionar um arco com peso infinito justamente para grudar esse nodo ou ao servidor ou ao cliente, porque eu sei onde ele tem que estar. Então, por exemplo, se um certo nodo U tem que estar no servidor, eu já decidi que ele tem que estar no servidor e não tenho escolha, faz parte das decisões iniciais. Então eu vou conectá-lo ao servidor com um arco de peso infinito para impedir que o corte o remova do lado servidor. Da mesma forma, eu faço algo equivalente para aqueles nodos que eu sei devem ficar no cliente de toda forma. Para os nodos que estão dos dois lados, eu sei que eles estão dos dois lados, eu vou colocar arcos com peso infinito entre o servidor U' e o cliente e U'. Agora que eu tenho o meu H completamente construído, eu vou solucionar o Max Flow Min Cut, onde S e C são a minha fonte, meu sorvedouro, e onde eu farei o corte é justamente, meu corte, meu Min Cut agora vai ser justamente para definir quem vai ficar do lado servidor e quem vai ficar do lado cliente. São os dois conjuntos S e C que vão quebrar VH, que vão quebrar os nodos do H em dois conjuntos disjuntos, porque não tem nenhum vértice que cai dos dois lados do corte. E eu terei, portanto, todo mundo, digamos, o servidor faz parte do conjunto S, e o cliente, o nodo correspondente ao cliente, faz parte do conjunto C. Vamos ver um exemplo aqui de como isso funcionaria na prática. Acho que vai ficar muito mais claro. Então, aqui está um programa P que tem três statements. Eu tenho A, que eu já decidi vai ficar no cliente. Eu tenho um loop B, que eu já decidi vai ficar no servidor devido às anotações de segurança. E tem um C que eu posso colocar onde eu quiser. Okay? Interroga aqui significa que eu posso colocar C, o statement C, onde eu quiser. Aqui está o grafo G. Então eu tenho A, B, C, eu tenho peso 1 para esses dois aqui. Estou supondo que eu tenho peso 10 aqui para o loop. É uma das suposições que o artigo faz, que quando a gente tem um loop, a gente supõe que vai ser executado 10 vezes. Para mim, um dos grandes problemas de validação desse método é até que ponto eu tenho sensibilidade a esse tipo de decisão, de suposição. Então aqui está o meu grafo G e o grafo H está aqui. Eu vou ter, como você vê, o meu grafo, aqui está o grafo G, aqui está o grafo G', que tem os arcos ao contrário. Eu tenho o TS aqui, o TC aqui e os nodos, os arcos com peso infinito que vocês podem ver aqui, de acordo com as decisões que a gente tomou antes, ok? Eu vou ter adicionado aqui 1, 2, 3, 4, 5 nodos, arcos com peso infinito.
E agora a gente procura o min_cut. Então, para achar o min_cut, a gente tem que separar TS de TC. Eu vou começar aqui em cima e tentar fazer um corte. Eu não posso cortar aqui, eu não posso cortar aqui porque é tudo infinito, eu não posso cortar aqui porque é infinito, então eu sou obrigado a cortar aqui. Depois eu não posso nem subir nem descer, eu sou obrigado a cortar aqui. E chegando aqui, eu poderia agora, se eu simplesmente termino o meu corte aqui, eu vou ter o corte mínimo, que seria de tamanho 2, né? de capacidade 2. E isso fez com que o C, que é o único statement que a gente não sabe onde ele vai ficar, né? Cliente ou servidor, ele acabou do lado esquerdo, ele acabou do lado do servidor. Se eu tentasse colocar ele do lado do cliente, eu teria que fazer o corte por aqui, mas aí seria um corte maior. Então, na realidade, o corte verde é o corte que a gente quer e, portanto, o nosso C vai ficar do lado do servidor. Agora, eu posso mapear de volta o meu problema de MaxFlow min_cut ao meu problema de integer programming. Lembra que eu tinha que solucionar um problema de integer programming e não de MaxFlow min_cut, mas eu mapeei meu problema de integer programming para MaxFlow min_cut, agora eu tenho que voltar. E a volta é simples. O valor ótimo, esse asteriscozinho aqui significa o valor ótimo. O valor ótimo de SU é 1 se U' pertence a S. Se U' pertence a S e CU, o valor ótimo de CU é 1 se U pertence a C aqui no meu grafo H. Da mesma forma, podemos ver quantas mensagens a gente vai ter trocando entre em cada arco, e aqui está, portanto, a solução ótima do meu problema. Terminando, não existe realmente nada neste artigo sobre validação. Não tem validação do modelo. Tem muitas suposições sobre WE, sobre o modelo de desempenho, sobre o efeito de closure, que eu não mencionei aqui, mas a única coisa que é dita pelo autor é isso aqui. Performance is comparable to what can be obtained by writing applications by hand. We do not see any barrier to using the system on much larger web applications. Então, ele não tem nada sobre modelo, seria interessante, sobre validação, desculpe, seria interessante você pensar sobre a validação deste modelo. Em outras palavras, começa assim. Quais seriam todas as suposições que foram feitas para construir um modelo? E o que você acha de cada suposição? Como é que a gente poderia testar a validade de cada suposição? Ou como é que a gente poderia testar a robustez do meu modelo caso as suposições não sejam perfeitamente satisfeitas? O empacotamento possivelmente disponível no site da Cornell, o paper não deixa muito claro, e manutenção também estamos sem informação sobre isto. Com isso, eu termino a apresentação deste artigo. Foi bem interessante porque apresentou algo sobre grafos, algo sobre otimização integer programming, usando integer programming, e sobre fluxos em rede. E desejo a vocês um bom dia. Muito obrigado.